Flor da terra de sol ao berço esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri. Sou teu filho e ao teu calor cresci, amei, sonhei, vivi. Ao sopé da serra entre os canaviais, quem já te viu, ó, não te esqueces mais, para te exaltar, ó flor do Brasil. Hei de te cantar, meu grato gentil, ó coração do Ceará, contigo a nação te cantará. No teu céu ainda brilha a estrela fugida, que há 100 anos norteia o teu povinho. Grato, amado, idolatrado, teu destino há de seguir. Grande e forte como o nosso verde mar, bendita sejas, ó terra de Alencar, para te exaltar, ó flor do Brasil. Hei de te cantar, meu grato gentil, ó coração do Ceará, contigo a nação te cantará. Esse hino foi feito antes da República. Então, quando foi implantada a República, tentaram fazer, fizeram outro hino, porque agora já seria outro rumo que a cidade ia tomar, né? E o país ia tomar. Só que o povo nunca aceitou. Foi aqui neste espaço, tendo como cenário a Igreja da Sé e o quadro da Matriz e a atual Praça da Sé, que em 1817, no dia 3 de maio, numa manhã de domingo, o subdiácono José Martiniano de Alencar proclamou a República Brasileira em terras cratenses. No momento ele leu um documento chamado Preciso de Mendonça, que era o ideário dos revolucionários pernambucanos, na chamada Revolução Pernambucana de 1817, que naquele momento então José Martiniano proclamava a população cratense a aderir àquele movimento revolucionário. Ele contou com o apoio da sua mãe, a heroína Bárbara de Alencar, que é considerada hoje a primeira mulher republicana e presa política do país, o irmão de Zé Martiniano, Tristão Gonçalves, e mais algumas pessoas que eram representativas da política e da sociedade cratense. Em seguida, ele foi a esse espaço aqui ao lado, que era a antiga cadeia pública do Crato, que hoje funciona no Museu Histórico do Crato, para protagonizar 2 atos de grande importância. Eu queria levá-los então até lá para a gente pudesse então falar sobre isso. Após proclamar a República do Crato, o subdiácono José Martiniano se deslocou até a cadeia pública, esse espaço, e para demarcar essa sua atitude, após destruir o pelourinho, que era o símbolo da autoridade portuguesa, naquele ano de 1817, ele então libertou os presos que estavam aqui na cadeia. Esse talvez seja assim o primeiro momento assim de pioneirismo da cidade. Da Confederação do Equador foi praticamente o primeiro movimento republicano brasileiro, não é? Um movimento que foi muito maior do que da Inconfidência Mineira, porque derrubou o governo no estado do Ceará, derrubou o governo em Pernambuco. Então é tudo uma história de pioneirismo grande, essa história do Crato, né? E essa é uma tônica importante da cidade do Crato. A região do Cariri tem esse nome por conta dos índios cariris, que os índios foram encontrados aqui na época. Era uma população numerosa de índios. Não eram 500 nem 1000, eram milhares de índios que habitavam esse Vale do Cariri e também aqui a região que hoje é o município do Crato. O lugar onde foi instituído o aldeamento, né, a missão do Miranda, não era habitado pelos índios, porque era um lugar mitológico. Era o lugar onde habitava a cama da Mãe d'Água, do rio Batateira. Então era um ambiente de culto. Para se dominar o interior, teria primeiro que dominar os índios, né?
colonizador, ele veio com a catequese justamente para colocar a cultura branca, a cultura colonizadora, no lugar, no ponto, vamos dizer assim, forte do mito do povo Cariri. Meu pai era dos índios Cariri. Meu pai foi um dos fundadores quase daqui do Crato. Existiam índios cariris em todo o Nordeste, principalmente na Paraíba, no Pernambuco também, certo? E a política era a seguinte, era vir ou exterminar, ou catequizar, ou miscigenar, fazer uma mistura de raça para se perder a identidade, certo? Foi onde eu nasci, onde a minha família nasceu. A minha raiz, tudo é filha do Crato, dessa serra maravilhosa. O sol doura o cume verde da chapada do Araripe, sonolenta a tarde cai, noite vem ninar o Cariri. O entorno aqui da região, ela é seca. Você vai lá ao lado do Pernambuco, já é caatinga. Você vai perto do Piauí, também é caatinga. Vai para o lado da Paraíba, também é sertão, né? Então, nos períodos de seca, isso aqui atraía as populações vizinhas para cá. Então, a água é um dos fatores que atrai as pessoas para cá. Os fazendeiros que vieram para cá, as primeiras fazendas de gado que vieram para cá, era um local apropriado para plantar cana-de-açúcar também, por causa dos baixios aqui, que eram úmidos. Uma cultura que era do litoral, que no caso a cana-de-açúcar, foi implantada aqui também, no interior, né? Borboleta, gavião, fecha a folha o maliçal, dorme em paz. O Crato foi a primeira comarca do interior, em 27 de junho de 1816, criada por Dom João VI. É uma comarca nobre e que tem no escudo do Crato os 4 Cs, que é Crato, cidade, cabeça de comarca. O beato Zé Lourenço, seguidor do Padre Cício, fez seu sonho coletivo com coragem e devoção. Tudo era de todos na fazenda Caldeirão. Não podemos falar do Crato, da história do Crato, sem falar do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Um movimento coletivista que prosperou na década de 20, considerado uma primeira ecovila do Brasil, que o beato José Lourenço conseguiu reunir em torno dele mais de 1.500 pessoas. E aqui no Caldeirão, né, o beato construiu a igreja Santo Inácio de Loyola, onde ele reunia, né, as pessoas do Caldeirão e ele colocava, né, a questão do trabalho, a divisão do trabalho, né? Então isso era muito importante, né? Dizem até que o beato, num determinado momento, a casa dele era no alto e ele falava assim para as pessoas: vão para a igreja que eu estou chegando. Então, e ele, de repente, as pessoas chegavam e ele já estava lá na igreja, né? Então tem essa coisa mítica também, né? E que as pessoas falam que tinha um caminho subterrâneo onde o beato passava. O beato passava para as pessoas do lugar essa energia, essa força de oração, trabalho e fé. Então, a partir dessa premissa, ele consegue, né, trazer uma fartura e uma diversidade de ações que existiam aqui nesse lugar. Educação, cultura, saúde, festa. Então as pessoas conviviam coletivamente nesse lugar que é importante para a sociedade contemporânea hoje. Na época, não foi visto com bons olhos
Então houve a destruição. O exército veio, o governo na época destruiu o caldeirão, o sonho do Beato, e a partir disso o caldeirão hoje se torna esse espaço que na verdade é um ponto turístico hoje de pessoas que vêm visitar e conhecer essa história que deve ser propagada mundo afora. É a cidade do Crato que dá um santo ao Brasil, que é o Padre Cícero Romão. Meu Padre Cícero Romão, o protetor do povo mundo inteiro, está no céu e vindo a santos bendição. Esse bendito deixa para ser primeiro. A gente tem que dar o mérito aqui pelo desenvolvimento da cidade à Igreja Católica, que ela foi uma grande impulsionadora do desenvolvimento do Crato. Foi quem trouxe os primeiros colégios para cá, foi quem fundou o seminário, foi quem construiu muita coisa que existe na cidade hoje. Pelo pioneirismo da educação, da cultura, a partir do Seminário São José do Crato, 1875, deu origem a toda essa rede educacional aqui do Crato. Depois tivemos a criação da Diocese de Crato em 20 de outubro de 1914, portanto 100 anos este ano, criado pelo Papa Bento XV, que foi eleito Papa em setembro e em outubro. Ele criou a primeira diocese do pontificado dele, que foi a do Crato, como também o primeiro bispo, Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva. Depois de tudo isso, tivemos os principais colégios, depois o Colégio Diocesano, Santa Teresa, veio o movimento das faculdades de Filosofia, Direito e Ciências Econômicas, que formou assim o tripé para a futura Universidade Regional do Cariri, a URCA, que foi criada em 1986 e instalada em 1987. O primeiro clube aqui que a gente tem notícia, clube social para a reunião das pessoas, para se divertir, é o Clube da Rapadura, que era um clube localizado na Rua Senador Pompeu, que hoje em dia não existe mais, o edifício foi destruído. Mas embaixo tinha um armazém de rapadura e em cima tinha um clube onde as pessoas se encontravam para dançar, para comemorar essas festas mais significativas durante o ano. E o Crato Tênis Clube, que é um clube mais tradicional assim, que a gente conhece na cidade, que ele foi fundado na década de 50, já é o Clube da Rapadura que foi transferido lá para o Pimenta, que era o bairro novo da época, né? Era o clube da elite da cidade, então onde se reuniam, tinha assim, os festejos de Natal, de Carnaval, de tudo quanto era festejo importante. E as festas de Miss que tinha naquela época também, que o pessoal fazia, eram comemoradas no Crato Tênis Clube. Tivemos praticamente uma das primeiras médicas do Brasil e a primeira médica do Nordeste formada em 1889, Amélia Benebian Perruzzi, o nome dela, que era cratense. Nós tivemos com grande satisfação esse grande filho ilustre aqui do Crato do Cariri, professor Antônio Martins Filho. Foi o pai das 5 universidades, a UVA, URCA, o S, também colaborou com a Unifor e a Universidade Federal do Ceará. A primeira usina geradora de energia elétrica, que era um gerador a diesel, chegou aqui em 1926, se eu não me engano. Tivemos um dos primeiros cinemas do Brasil, em 1911, aqui no Crato. 7 de julho de 1855, surgiu o primeiro jornal do interior aqui, que foi o Araripe, João Brejo dos Santos. Um dos primeiros movimentos de teatro do Ceará, chamada Sociedade Melpomenense de Teatro, foi aqui no Crato. Em 1917 foi inaugurado o primeiro serviço de alto-falante do interior, Educadora Cratense, que deu origem às emissoras de rádio. A fotografia na família remonta ao meu avô, Júlio Saraiva Leão. E a minha mãe pede emprestado uma câmera portátil, porque até então as máquinas eram grandes, e ela começou a bater fotografias minhas e terminou se especializando em fotografia de criança. E aí ela inicia o ramo também da fotografia. A minha mãe, praticamente, ela descobriu essa técnica da fotografia, colorida com tinta a óleo. Daí vieram
outros tipos de fotografias. E o trabalho dela começou a ganhar novos horizontes. Então minha mãe tem fotografias na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França, certo? E por aí espalhou mundo afora. Quer dizer, um passado glorioso, um passado pioneiro em toda a região do Cariri e todo o interior do Nordeste, né? Uma natureza ainda deslumbrante que precisa ser cuidada, esse grande capital ecológico, vamos assim dizer. E do outro lado nós temos também essa grande tradição cultural que é uma força indiscutível da cidade. Crato é cultura. E eu acho que não há uma representação maior para nós que lidamos com a cultura popular do que o cordel. Desde a infância eu tenho esse contato com o cordel e tenho essa admiração pelo cordel. Eu lia muito cordel. Meus avós, meus pais são da zona rural e o cordel era uma necessidade porque era o meio de comunicação, era o contato do pessoal que morava no sítio com o mundo. É uma cultura enraizada no Nordeste que vem nos tempos remotos prestando um grande serviço ao povo nordestino, né? O verso, o romance reinava e foi o responsável até por muita gente aprender a ler, pelo amor que tinha por essa literatura, pela necessidade que tinha dela. O que nos alegra é ele hoje estar aí vencendo esse impacto do avanço cultural com internet, com televisão, com tanta coisa, e o cordel ainda está vivo, né, com o coração batendo bem firme. Nós temos a Academia dos Cordelistas do Crato, que eu posso lhe dizer que é a segunda maior representação do cordel no país. Há um crato pulsante em cada canto, há um canto fervente em cada crato, há o crato passado do retrato, há o crato presente do espanto, há o crato profano e o crato santo, há um crato de mel de um rio salgado, há o crato matuto e o letrado, tem o crato burguês do caviar, tem o crato do angu e do preá que só canta martelo agalopado. Tem até outro crato português, não bastasse esse crato tão diverso, descoberto na nau de tantos versos, de dois bardos com espírito genovês. Joseni e Adalberto com vocês fizeram um barquinho de papel, que singrou pelos mares do cordel, foi juntar Cariri e Alentejo, dois irmãos apartados num só beijo, tal se o mar refletisse a luz do céu. Essa é a grande força da cidade. As pessoas mais simples, que não são muito visíveis, mas que dão alma à cidade, como em toda alma, que são os nossos místicos, os nossos poetas, né? Os doidos da rua, né? Os loucos, os outros loucos, porque não só tem eles. É uma cidade da cultura, é uma cidade do sopé da Serra do Araripe, é uma cidade que transpira a arte e não independe de qualquer coisa. O Crato é isso. Além da proximidade que essa cidade funcionou gravitacionalmente, trazendo figuras como Luiz Gonzaga, que se considerava meio cratense, Patativa do Assaré, que era meio cratense também, né? Patativa era do nosso coração e tinha um vínculo muito forte com o Crato. E a Academia dos Cordelistas do Crato teve a oportunidade de visitá-lo, de conversar, de declamar para ele e dele afirmar numa das nossas visitas que o que era bom da vida era isso, que a gente estava fazendo, uma troca. A banda Cabaçal Irmãos Unicef, que é uma banda internacional, já teve em Portugal, na França e na Espanha, descendente dos índios cariris, que é um patrimônio material para a nossa cidade, vindo daí outros grupos folclóricos, Reisado, Mandeiro Pau e tantas outras atrações que ainda hoje são assim preservadas para o conhecimento geral das novas gerações. Gente, o meu pai foi o fundador da banda. Meu pai faleceu com 104 anos de idade
deixou 6 filhos na banda. A banda renovou, os mais velhos, meus irmãos mais velhos já faleceram, mas ficou 2 da banda, eu e o Antônio, né? E a banda está continuando com o nosso sobrinho, já filho dos que já morreram. E a gente diz que enquanto existir os irmãos em 7, o folclore não se acaba no nosso crato, no nosso Brasil. Eu vejo a coisa sempre como dinâmica. Eu não vejo aquela coisa parada. Como cultura é uma coisa dinâmica, né? Então tem algumas pessoas que trabalham no eterno, tem algumas pessoas que trabalham com o efêmero, né? Estou dizendo que o efêmero não tem a sua... Não, vai para uma festa, você às vezes quer ouvir aquela música para dançar e tal. É muito importante que ela vá para... Mas aí tem que trabalhar com o eterno também. Eu acho que algumas pessoas, como a Bidoral, por exemplo, fazem uma música eterna. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos ninguém está ouvindo nada de forró, por exemplo, desse forró de banda, mas a Bidoral está vivo. Vi a calma das vacas pastando e a paz pelos lares. Era o céu, um lençol todo azul. E eram longe os bares, eram doces as cantigas das moças, e eram puros os ares, eram puros os ares. Minha infância é o seguinte, eu morava no Crato nesse tempo, era uma cidade menor, então eu tive uma relação muito forte, sabe, com meio urbano, meio matuto, né, nesse sentido. E vivia muito com aquela atração constante pelas fontes que a Chapada do Araripe tem, e os rios, os banhos de rios, os açudes, a floresta, essa coisa. Vendo por berço, lago cristalino, fogo, peixe, a nadar todo inocente. Eu ouvi muito Orlando Silva, esse pessoal todo, Carlos Galhardo, Chico Alves, essas coisas. Medo, receio do povo inocente, pois e vi incauto do fatal destino. Mas também tinha um pé fincado aqui, né? Porque eu convivia de uma forma muito próxima dessa questão das tradições folclóricas. Se na ponta de um fio longo, fino, a isca vista ferra a inconsciente. Os cantadores de coco, do reizado, do maneiro pau. Ficando pobre peixe de repente preso ao anzol do pescador ladino. Tinha comigo também uma manifestação latente dessa minha relação à natureza. O camponês também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, aquele peixe tem a mesma sorte. Eu acho que é isso que na Semana de Arte Moderna chamamos de antropofagismo, né? Eu fui engolindo todas essas coisas e digerindo um produto que está envolvido todas essas tendências. A minha infância foi povoada dessa riqueza, né? Ir para as bagaceiras dos engenhos, para os adjuntos de colheita de algodão, a coisa do coco, né? Nas farinhadas. Eu acho que as renovações, a Feira do Crato, sempre foi fantástica, assim, uma coisa rica culturalmente, com Cassimiro Coco, violeiro. Por aqui passou muito Jackson do Pandeiro para cantar no auditório da Rádio Araripe. Quer dizer, tudo isso, né, dá essa contemporaneidade, essa coisa avançada no tempo, né? E por ter sido a cidade de referência, por exemplo, Luiz Gonzaga vinha para cá porque era aqui onde ele tinha a possibilidade de veicular o trabalho dele, né? Em toda a região do Araripe. Onde você vê uma tradição cultural no folclore muito forte e pessoas que pensam no sentido da vanguarda também. Vendo o mundo dentro do contexto moderno, contemporâneo, onde a arte interfere no convívio das pessoas, né? O Cariri ele tem uma musicalidade própria. A música do Cariri é essa música, é uma música que flui
do sentimento, né, da cidade, das propriedades que a cidade tem de ser diferenciada. Para cada sujeito tem o seu lugar especial aí, e onde a gente está, a gente vai fazer desse lugar o especial. Dos alunos atualmente, tem deles que é do CDC, onde eles estão andando. Tem de São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, da Bahia, Maceió, tem 3. E aqui no Ceará está espalhado. Eu só venho saber quando eles chegam aqui, eu pergunto, onde é que vocês estão socados agora? Onde é que estão tocando? Muita emoção, dá muita emoção. O menino toca de violino, a mãe o piano, e o pai toca de violão samba. Quando eu escolhi aqui, por 3 motivos. O clima, a água e a tranquilidade. Eu encontrei as 3 coisas, onde eu ia querer mais? Nós temos todas as manifestações muito claras aqui na cidade, né? Nós temos os seresteiros, nós temos o pessoal do hip hop, da modernidade, né? Temos a juventude aí revolucionando com as bandas de garagem, né? Tem o movimento de audiovisual, as artes plásticas aí tá aí também fluindo, né? Então eu acho que a cidade ela tem todas essas possibilidades e é isso que eu acho que é isso que nos fortifica, né? Enquanto nação Cariri. A gente está passando por dificuldades, o planeta está difícil, mas a gente está resistindo, acho que por isso mesmo, né? Por causa dessa floração, né, genuinamente nossa, né? Das nossas vontades de realizar, da nossa vontade de transformar, principalmente. Desenvolvimento, progresso, sempre a aspiração é nesse sentido, né? Em todos os aspectos educacionais, culturais, artísticos, musicais, então isso é que dá a sustentação de cada como capital da cultura. Pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, a gente vê que a cidade do Crato é a 3ª do estado do Ceará em IDH, quer dizer, em qualidade de vida, praticamente empatada com Sobral por causa de 1 milionésimo só, praticamente. Né? Enquanto que às vezes as outras cidades fulgurantes, que economicamente são mais fulgurantes, mas em termos de qualidade de vida não é isso tudo. Por quê? Porque o dinheiro às vezes está concentrado em 4, 5 pessoas. O dinheiro não é repartido por toda a população. É uma cidade que apaixona a gente. Apesar de eu ser daqui, eu gosto desde quando eu era criança, mas quem vem, quem é de fora, que vem morar aqui, fica encantado. Gosta disso aqui, da região, da cidade. É uma cidade hospitaleira, é uma cidade que o povo é amigo. É uma cidade boa de se viver. Vou cantando a mulher rendeira, chachando com a cabroeira. Nossa cidade tem uma grande alma, né? Pode a gente achar que o corpo físico não está muito forte, um pouco debilitado, mas a alma da cidade é vultosa, muito importante. O amor que eu tenho por essa cidade, eu acho que tudo que diz respeito a ela é bonito. Eu não sei, chama o bairrismo, chamem o que for, mas é um amor que emociona, um amor. Eu tenho um orgulho muito grande de ter nascido nessa cidade.
me acho orgulhoso em ter nascido no Crato. Flor da terra, do sol, ó berço esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri. Sou teu filho e ao teu calor cresci, amei, sonhei, vivi. Ao sopé da serra entre canaviais, quem já te viu, oh, não te esquece mais, pra te exaltar, ó flor do Brasil. Hei de te cantar, meu Crato gentil, ó coração do Ceará. Comigo a nação te cantará, ó coração do Ceará. Comigo a nação te cantará. No teu céu linda brilha a estrela fúlgida, que há 100 anos notei ao teu porvir. Crato amado, idolatrado, teu destino has de seguir. Grande e forte como o nosso verde mar, bendita sejas, ó terra de Alencar, pra te exaltar, ó flor do Brasil. Hei de te cantar, meu Crato gentil, ó coração